Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos aqui no meu canal. O objetivo desses vídeos é inspirar o desenvolvimento da sociedade e, de quebra, trazer um tema para TCC, um artigo científico para quem está na faculdade, estiver precisando, estiver procurando. Mas, primeiramente, é inspirar o desenvolvimento da sociedade. Esse vídeo, ele não é só para os acadêmicos de direito. Essa série que eu vou trazer para vocês hoje, ela me fez ficar muito pensativa e que, por umas coisas que me aconteceram esses últimos dias, eu me encontrei com uma advogada que ela é muito nariz em pé. Ela exige que seja chamada de doutora, como se ela fosse melhor do que alguém por ter passado na faculdade de Direito e ter passado na prova da ordem. Isso me irritou muito. Uma das coisas que eu luto aqui no canal e luto na minha militância como advogada é acabar com esse preconceito de advogados que têm algum tipo de conduta que não condiz o que a Ordem dos Advogados manda, que é essa parte de pessoas snobs, soberba. Não deve acontecer. Por isso eu vim provar para vocês uma ideia que eu tenho e comprovar que eu estou certa, no sentido de que ninguém é melhor do que ninguém. Não é a profissão que vai fazer alguém melhor do que você, ou ela vai ser melhor do que alguém, ou pior por causa da profissão. Por quê? Quando a gente está no colégio, sempre tem essas perguntas: o que você vai ser quando crescer? E na época do Enem também, essa necessidade de escolher o que a gente vai fazer pro resto da vida é algo que traz muita ansiedade nos alunos. E essa ideia de quem fez direito, medicina, engenharia civil é o que vão se dar bem na sociedade, vão ganhar dinheiro e o resto vai ser medíocre. Essa ideia, esse preconceito entre as formações acadêmicas, elas não deveriam acontecer. Marília, acontece? Acontece. Por quê? No país em crise, como nós estamos, algumas pessoas vão ganhar mais do que as outras. Mas essa série que eu vim trazer para vocês vem comprovar que todos nós somos importantes. E para a construção de uma sociedade. Então eu super recomendo essa minissérie para você, principalmente se você for da área do direito, for acadêmico, você precisa perceber que as regras que compõem a nossa sociedade é para evitar o caos. E essa série, A Sociedade, que está na Netflix, ela vem demonstrar isso. E para quem não é da área do direito, perceba assistindo a importância de todas as áreas, que eu vou comprovar para vocês aqui nesse vídeo. Para você ter orgulho da sua profissão, mais ainda do que já tem, para você não deixar ninguém te humilhar por qualquer coisa. E principalmente para as pessoas que passaram agora pós-Covid, aquela ideia de não pode trabalhar porque a tua atividade não é essencial. Nossa, isso foi uma frase que me doeu muito nessa época do Covid, porque meio que separou as pessoas uma das outras com uma ideia de que uma profissão é superior à outra. E não é. Não era esse o objetivo, mas era tentar diminuir as pessoas nas ruas para conter essa crise. Mas, infelizmente, todo mundo precisa trabalhar e levar dinheiro para sua casa. E eles fizeram essa divisão, mas não devemos continuar com essa divisão na nossa cabeça. Certo? Então vamos lá. A série que eu vim trazer para vocês é essa, A Sociedade, que está na Netflix. Qual é a motivação para assistir? É sobre uma organização política. São adolescentes que eles são levados das suas casas para um acampamento. Chega lá, tem algum problema no acampamento, eles têm essa desculpa e eles voltam para casa deles. Tá tudo igual como era antes, só que os pais não estão lá esperando por eles. Eles precisam se organizar como
como sociedade para poder conseguir a sobrevivência e voltar para casa. Eu achei muito interessante. Todos os personagens vão trazer algo importante para aprendermos. Para quem não é da área de direito, assista, porque primeiro para você entender que precisamos de regras para compor a sociedade, mas segundo e mais importante, para você entender que todas as profissões são importantes para a nossa sociedade. Então não pense assim, quem fez direito e é juiz ganha mais e é melhor como pessoa, ou ele traz um serviço melhor para a sociedade, por isso ele tem que ser recompensado financeiramente pelo seu grau de estudo. E uma pessoa que é cozinheira, uma pessoa que faz comida para um restaurante, não estudou tanto e não merece ser recompensada financeiramente como um juiz. Não pense assim. Não tenha essa ideia de um garçom ou um músico ele é inferior a um médico que salva vidas. Não tenha esse pensamento, porque esse é preconceito da nossa sociedade, que é um dos objetivos aqui do canal, é melhorar, inspirar o desenvolvimento da sociedade conversando sobre esses assuntos. Por que existe essa divisão? Lembra quando quem estava no colégio, ou quem ainda está no colégio, sempre tem essa pergunta, o que você vai ser quando crescer? Aí tem essa necessidade, esse preconceito desde sempre, que quem vai ser bem sucedido na sociedade é quem vai fazer direito, medicina ou engenharia civil, e as outras profissões vão ganhar menos, então elas são inferiores. Não pense dessa forma. Todas as profissões têm um grau de importância na nossa sociedade, e esse seriado vem demonstrar isso. Por isso, nós devemos pensar e repensar se o nosso comportamento com essas pessoas está prejudicando de alguma forma. Portanto, eu convido vocês a repensar sobre esse assunto, assistindo essa minissérie. Um personagem que eu acho muito bacana é a Ellie e a Cassandra. Elas são irmãs e no começo da série elas começam a conversar sobre vai faltar comida e nós vamos entrar num caos. E a primeira oportunidade que elas têm é organizar como vai ser essa comida, como vai ser distribuída essa comida. E a Cassandra organiza de uma forma maravilhosa, assim, os deveres da sociedade, até de limpar o chão, até quem vai cozinhar, tudo, ela escala as pessoas, todo mundo vai trabalhar um pouco, se quiser comer. E eu acho maravilhoso que elas colocam o Harry pra limpar chão e ele fica muito irritado, ele é o riquinho da cidade. E isso é maravilhoso, porque demonstra que somos todos iguais, independente do dinheiro que possuímos, dos bens que possuímos, e no momento de crise, isso tem que ser levado à tona. Elas precisam conversar sobre isso e organizar os deveres. Então já percebemos a sociedade crescendo aí. As regras que compõem a sociedade, elas servem para a gente impedir o caos. Portanto, quem não é da área do direito e acha, é muita frescura, burocracia, essas leis, elas só atrapalham, não é. Essas leis, elas organizam e nós devemos ter respeito por elas. E o objetivo também é organizar a comida e livrar o desperdício, que é um raciocínio que a gente deveria ter até na nossa sociedade hoje. Porque pode faltar. Muito triste isso, mas pode faltar. Outro ponto que eu quero trazer para vocês é sobre o baile. Que apesar de todos os problemas, eles decidem fazer o baile, se não me engano é a Kelly que organiza. Uma noite de cinema, o teatro. Eu gostei muito dessa fase porque explica assim que eles estão com problema de organizar a sociedade, estão com vários problemas na cabeça, prejudicando o seu raciocínio. Isso causa muita ansiedade, muitos problemas psíquicos, alguma coisa do tipo. E o que serve para evitar esse problema?
é literalmente as artes. Então, quando a Kelly fala assim, vamos fazer um baile porque nós precisamos entender que nós éramos amigos no colégio e não precisamos ter essa disputa política, não devemos brigar por comida, não devemos pregar o caos. E no começo eu pensei assim, será que é importante? Sim, é muito importante ter essa interação com as pessoas para começar a pensar no sentido de por que nós estamos aqui, nós precisamos nos unir para voltarmos para casa, tudo bem. Mas enquanto isso, vamos viver como sociedade, vamos continuar nossas amizades, as nossas alegrias, o que vem demonstrar que as pessoas das artes, os músicos, os artistas de todas as formas, do cinema, como ela organiza o baile, as pessoas estão na organização das festas, no teatro, eles são muito importantes para a nossa sociedade. O que quebra aquele raciocínio da Covid, que não são atividades essenciais. Talvez no começo, que a atividade essencial é comida, tudo bem, eu concordo, mas com o tempo é necessário para nós nos desestressarmos do dia a dia, ter esse contato com as artes. E isso aumenta a esperança. Por quê? Qual é a palavra mais importante da pandemia? É a esperança. É a esperança que nos move a fazer alguma coisa para melhorar a nossa vida. Quem não tem esperança que vai melhorar, vai entrar em depressão. E entrando em depressão pode levar ao suicídio. Porque a ideia é, para que eu vou lutar se eu não vou melhorar? Eu não me dou bem com ninguém, eu não quero mais viver nessa vida, então vou cometer o suicídio. E é algo que a gente precisa combater, é o suicídio. Ele é algo que acontece sempre e a gente não conversa isso nas escolas, isso prejudica muito. Uma pessoa ela pode estar indo ao caminho do suicídio e não perceber, e pelo fato da gente não conversar. Isso é um ponto muito ruim. Outro ponto que eu quero conversar sobre vocês é a Helena, a menina que tem religião, que ela vai falar na igreja para ajudar as pessoas. Eu acho maravilhoso quando alguém fala para ela, você é muito forte. Ela fala, não sou forte, eu estou apenas tentando melhorar como pessoa e melhorar e ajudar na minha sociedade. Eu tenho muito medo, só que eu não posso passar isso para as pessoas, porque eu sei que elas também estão com medo. Aí ela vem e traz a importância da religião para poder trazer essa esperança para a sociedade. Mas eu não digo assim só religião, eu digo espiritualidade. Qualquer forma que te faça ter mais esperança de que as coisas vão melhorar. Se você é adepto de alguma religião, então se espiritualizar é muito importante. Ele é um dos maiores alicerces da nossa sociedade, sim. Apesar de quem acredita que a religião não é importante, porque o Estado veio substituir a religião. Antigamente, né, o Estado ele era a mesma pessoa da religião. Então, se tinha um padre, ele que mandava, dizia o que tinha que ser feito. E depois, na Revolução Francesa, a Revolução Americana, se quebrou essa ideia e a igreja se separou do Estado. Mas ainda assim é importante, ainda assim nós devemos respeito para a religião. E ela vem demonstrar isso, quanto as pessoas confiam nela pelo fato dela ter essas palavras, amiga, né? Eu gostei muito da Helena. E outro ponto dela foi quando o menino vai, no spoiler, tá? O menino ele vai ser executado a tiros. E ela chega com ele, apesar de saber que ele cometeu um crime, ela chega com ele, olha, eu vim aqui orar com você nesse momento de agonia. E ela começa a orar para ele ficar calmo, porque ele sabe que ele vai ser executado. Nossa, aí ele chora muito, ele se urina nas calças, é muito difícil para a pessoa que vai ser executada. E a religião, ela serve para isso, para ter um apoio emocional, até no momento de agonia. Vamos pensar nos presidiários, nas pessoas que cometeram crimes e ficam lá presas por dias e dias. Deve ser um desespero terrível. E a única única forma de melhorar a vida é tendo esperança. E a religião é um papel muito importante para a nossa sociedade. Outro ponto que eu vim conversar com vocês é sobre a guarda.
quando eles falam sobre a eleição, no sentido de dizer, nós não somos só músculos, é a oportunidade de demonstrarmos que nós não somos só músculos, nós temos uma inteligência, então nós vamos comandar. Fica mais aquela ideia, né, do governo militar querendo assumir e temos a ditadura militar aqui no Brasil, o regime militar aqui no Brasil, melhor dizendo. Normalmente quem está na guarda, quem está nos exércitos, querem coordenar, mas o quanto é difícil separar assim, o poder da liderança, o poder da força bruta. Nós precisamos separar esses pontos. Como a Ellen disse, vocês não podem decidir as regras e executá-las. Realmente, o que demonstra a grande diferença na nossa sociedade. O Estado ele precisa sim se separar das forças militares. Gostei muito dessa conversa. A gente percebe que são falas simples, mas que demonstram todo o que o nosso Estado compõe nessa série. Essa série, eu gosto bastante dessa ideia de que nós somos só músculos e nós temos força bruta para o povo da guarda, mas qualquer pessoa na sociedade tem o seu papel importante. Então não existem pessoas incompetentes, ela pode estar atuando numa área diferente do que ela deveria estar atuando. Isso traz para pensarmos assim, qual é o papel, quando você estiver assistindo essa série, pense assim, qual seria o meu papel nessa sociedade? Eu iria mais pela ciência, para ir pela ideia da medicina, para tentar ajudar no parto, ou tentar operar alguém, ou eu ia para a ideia da guarda por causa de organizar o Estado de uma forma que a gente não entre no caos. Eu iria para a liderança, ou eu iria para a cozinha, para cozinhar para aquela quantidade de pessoas, porque todo mundo precisa se alimentar. Eu achei muito legal para quem estiver no colégio e ainda estiver na dúvida de qual profissão seguir. Essa série vai te ajudar muito a analisar esses pontos. Outra coisa que eu queria conversar com vocês são os desbravadores. Essa ideia de que eles vão para a mata correndo vários riscos, essa adrenalina, mas que eles precisam vencer em prol da comunidade. Eu achei muito bonito. Quando eles acham comida, nós achamos comida, nós somos desbravadores, a sociedade precisa da gente, essa felicidade de ter conseguido algo bom em prol da sociedade, eu achei muito legal. Então perceba, todos eles são alicerces da nossa sociedade, são importantes para que continuemos assim, organizados. Outro personagem que eu quero conversar com vocês é o Harry, que ele é o riquinho da cidade. Então quando acontece esse problema, ele quer proteger os seus bens. Olha, muita gente não gosta dele, mas nós devemos pesar na balança sempre. Ele não está errado de proteger o seu patrimônio. Os pais dele conseguiram, por algum motivo, eles se esforçaram, assim como a gente quer trabalhar e guardar dinheiro para termos filhos e os filhos terem um apoio financeiro, não passarem necessidade, assim como nós estamos lutando para isso, nós não devemos debochar de quem já lutou no passado e guardou dinheiro para que os seus filhos tenham condições financeiras como o Harry. Então pense nisso antes de falar mal de alguém que tem dinheiro, quanta pessoa lutou para ter aquilo, e lute pelo seu. Essa ideia de ter inveja ou muita ambição nas coisas dos outros só vai te fazer mal. Então evite. Eu gosto muito do Harry, que ele vem trazer esse debate pra gente, o personagem dele vem trazer essa ideia de vamos organizar sem prejudicar ninguém. Outro que eu quero conversar com vocês, outro personagem, é o Campbell. Ele de longe é o cara que mais me noja nessa sociedade, mas ele traz um papel importante para debatermos.
porque sempre vai existir pessoas boas que querem melhorar a sociedade, sempre vai existir pessoas que querem, que acreditam que vão melhorar a sociedade, mas elas têm mais sede de poder do que necessidade de liderança. E o Campbell, ele vem trazer isso, ele quer liderar porque ele quer mandar para ter realização pessoal e não literalmente ajudar aquelas pessoas. E pra gente, nessa época de eleição, precisamos entender que isso acontece e começar a analisar quem está em prol da sociedade e não literalmente por realização pessoal. Outro ponto do Campbell que eu quero abrir os olhos de vocês é, vocês lembram, para quem já assistiu, ele começa a gostar de uma menina, ele convida ela para ir lá na casa dele, comer alguma coisa, um encontro com ele. Aí ele começa a beijar a menina e tudo mais, e do nada ele abre o computador e começa a botar um filme pornô pra incentivar ela a transar com ele. Gente, que nojo, hein? Graças a Deus que nunca aconteceu comigo, mas se aconteceu com você, abre o olho. Ai, eu tenho ranço de homem que não sabe conversar com mulher, que não sabe ter assunto com mulher e sempre leva o sexo pra esse lado do pornô. Nossa, eu já tinha raiva de homem assim, imagine agora. E a menina ainda é burra, mais nojo ainda, que ela cai nessa história. E então eu já peguei um pouquinho de ranço com ela, mas eu acredito que a personagem da Ellie, ela vai ensinar muita coisa pra gente nas outras temporadas, então vamos ficar de olho nela. Outra coisa, o Campbell, ele é sim um psicopata, dá pra ver até pelo jeito dele, como ele impõe força pra dizer o que ele quer que as pessoas façam, ele fica coagindo o irmão dele, o Sam. Então ele é um psicopata, então vamos abrir o olho e evitar o convívio com essas pessoas. Se aconteceu alguma situação dessa com você, fica a dica, tá? Evite convívio com psicopatas, que eles não têm sentimentos e vão prejudicar você de qualquer forma. Outro ponto que a Ellie pergunta, alguém fala pra ele, vamos matar o Campbell, aí ela fala assim, mas por que eu vou matar ele? Porque eu tenho medo? Não posso matar uma pessoa porque eu tenho medo dele, ele tem que cometer algum crime para que eu possa ter esse tipo de atitude. E é verdade, infelizmente nós temos essa ideia de que vamos matar se ele é psicopata. Se uma criança tem índice, passa uma ideia de ser psicopata, vamos matar antes que ela mate alguém. Isso é errado. O direito, ele não entende dessa forma. O direito penal, ele vem com essa ideia de a pessoa primeiro tem que cometer o crime para depois ser punida. Nós não podemos punir uma pessoa pelo que ela é, mas pelo que ela fez. Então, nessa frase da Ellie, é maravilhoso quando ela diz, eu não posso matar uma pessoa porque eu tenho medo dele. Então, fica a dica aí, existem vários filmes sobre esse assunto, é muito bom debater. Outro personagem que eu quero conversar com vocês é a namorada do Campbell, a Ellie. Nossa, essa ensinou até pra mim, eu não tinha nem imaginado que isso poderia acontecer. Ela é tão carente de atenção porque ela mesma se exclui, né, da sociedade, não quer fazer amizades. Aí com o tempo o Campbell chega nela e ela, pela carência, ela deve pensar, olha, ele me notou, então eu vou ficar com ele, porque vai saber se alguém vai me notar de alguma forma. Ela nem é afim dele. Então é aquela ideia, a mulher, ela é escolhida, ela não escolhe. Nossa, muito triste de pessoas que se comportam assim. Eu vou ficar com aquela pessoa porque ele me escolheu e não ela escolheu o homem. É muito triste. Então ele passa a agredir ela várias vezes, ela consegue perceber que ele é psicopata, mas ela continua nesse relacionamento abusivo. O que ensinou até pra mim, porque antigamente eu entendia que a mulher só continuava num relacionamento abusivo por problemas financeiros, assim, eu não posso me livrar dele porque eu preciso comer, eu preciso ter uma casa, e começava a aturar esse tipo de comportamento. E não, nessa sociedade qualquer um pode ir lá trabalhar e conseguir comida, e ela ainda assim fica do lado dele. É literalmente mulheres que têm
problemas nesse sentido de problemas sociais, né? Elas não têm amigos, não têm família e elas pensam, pelo menos ele me notou, eu vou continuar com ele. E ele manipula ela, mesmo ela não querendo. Nossa, é assustador, não consigo conviver com pessoas assim. Então, outra dica que essa série vem trazer pra gente é: não confie em pessoas sonsas. A gente não sabe qual é o comportamento que eles vão ter quando eles forem coagidos. Então, quando ela se virou contra ele, que estava ajudando ela, eu morri por dentro. Não confie. Por quê? Por mais que vocês queiram ajudar essas pessoas carentes que estão passando por problemas abusivos, vários problemas em casa, elas precisam de ajudas especializadas. Se você não estudou para ser uma ajuda especializada, não tente ajudar, que você vai se prejudicar junto com ela. Essas pessoas, elas prejudicam a vida dela e de quem está do lado. Então evite ser essa pessoa que está do lado e sofrer todos esses transtornos. Quer ver um exemplo? O salva-vidas. Quando ele vai ter uma pessoa se afogando, ele vai lá, ele treinou, ele tem técnicas para ajudar a salvar aquela pessoa sem ele se prejudicar. Porque no desespero, a pessoa é capaz de afogar junto o salva-vidas, empurrar ele e ele vai morrer afogado junto com aquela pessoa. Então, se for alguém sem experiência, se não for uma pessoa que quer ajudar, mas não tem treinamento, ela vai se prejudicar. Então não seja essa pessoa, certo? Pense sempre no salva-vidas. Eu sei que no desespero a gente quer ajudar, mas chame pessoas especializadas para isso. Outro ponto é a menina grávida, a Becca. Eu gosto muito dela porque é essa a ideia. A esperança, ela vem também das crianças. Então, tem muita gente que já desgostou da vida e tem necessidade, pensa em suicídio e não faz porque tem uma criança que pensa assim, se eu morrer, o que vai ser dessa criança? Então, ela acaba vivendo e acaba tentando melhorar a sua vida em prol de uma criança. Isso traz uma esperança, uma vontade de lutar. Então, quando a criança nasce, eu acho muito bacana que ela é uma esperança para nós. Precisamos lutar, não vamos desanimar, vamos lutar para voltar para casa. E esse é o papel das crianças na nossa sociedade, eles trazem muita esperança. Eu gosto muito dessa personagem. E essa esperança, ela previne, já conversamos aqui, previne a depressão e previne o suicídio. Somado a relacionamentos que têm um conteúdo além do sexo, tem um relacionamento além do sexo. É aquela ideia, a pessoa premiada é a que consegue casar com o seu melhor amigo. Então, se você tem um relacionamento e pensa, meu melhor amigo, então eu vou casar com ele. Se não for o seu melhor amigo, não case, vai te prejudicar lá na frente. Porque os relacionamentos, eles precisam ter um significado para trazer prazer na nossa vida e afastar a depressão e o suicídio, trazer esperança, fazer que cada dia seja único, de eu preciso continuar vivendo hoje, porque eu preciso encontrar com aquela pessoa, eu preciso ter motivação no meu trabalho, porque o meu trabalho ele vai ajudar a sociedade de alguma forma e eu quero ter essa satisfação pessoal por ajudar a sociedade, não literalmente vou trabalhar para conseguir dinheiro. Se você tem amigos que te fazem bem, conserve. Se você tem amigos que não te fazem bem, se afaste, porque são as nossas atitudes do dia a dia que faz com que a gente se separe da depressão, mantenha a depressão longe e esses pensamentos de suicídio, essas coisas. Então, viva com esperança, faça de tudo para você viver com esperança e seus dias vão ser melhores, certo? Espero ter te ajudado de alguma forma. Se gostou, curte esse vídeo e compartilhe. Assim você vai me ajudar a crescer. Desejo a todos uma ótima semana e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!